Nós leremos um trecho deste capítulo, a partir do verso 22. Gênesis 32, verso 22. E a palavra do Senhor diz assim: Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só, e lutava com ele um homem, até ao romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó: Dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: Por que perguntas o meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril, na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. Curva a sua cabeça. Pai, essa é a tua palavra, nós cremos que ela é poderosa, que ela é a mesma ontem, hoje e será eternamente. Nós nos curvamos diante das suas escrituras para conhecermos mais o Senhor, conhecermos mais de quem tu és, para que nós possamos nos arrepender dos nossos pecados e assim possamos achegar-se cada vez mais a ti. E então seremos, Pai, teus filhos amados, teus filhos queridos. É o que nós te pedimos nessa noite. Amém. Queridos, vocês estão numa série de mensagens aqui na igreja sobre os heróis da fé. E hoje nós chegamos em um personagem que é um dos personagens centrais da Bíblia, Jacó. Jacó, este que no livro de Gênesis, a partir do capítulo 25 até o capítulo 50, você vai ver Jacó sendo citado. Jacó, na metade de Gênesis, ele é citado. Jacó tem uma grande importância em toda a estrutura que nós temos como fé cristã hoje. Jacó, um dos patriarcas, um dos principais patriarcas, esse pai das 12 tribos. Pai das 12 tribos, da qual o Senhor levantaria o seu filho. Pai das 12 tribos, do qual o Senhor estenderia toda a bênção a todos os moradores da terra. Jacó. Jacó, de nome polêmico. Jacó, que tem o seu nome como usurpador, suplantador, enganador, mentiroso, trapaceiro, aquele que passa a perna, aquele que dá o migué em alguém, é aquele aproveitador. Esse é Jacó. Jacó, este nome dado desde antes da formação dele. Ele já estava ali no ventre da sua mãe, e diz a Bíblia que a sua mãe dizia o tempo inteiro que eles pareciam que estavam brigando ali. Eles quem? Jacó e seu irmão gêmeo, Esaú. 2 jovens, 2 meninos. 2 meninos dos quais estavam na mesma barriga, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, mas Jacó com o nome de enganador, como aquele trapaceiro. Nós poderíamos aqui fazer uma série de mensagens somente sobre Jacó.
somente sobre a vida de Jacó, nos faltaria tempo para expormos de fato toda a história de Jacó. Mas é por isso que nós selecionamos hoje esse texto emblemático na vida de Jacó. Um texto que vai explicar muito como é a vida de Jacó e como é o encontro com Deus e Jacó. Como Deus encontra Jacó. Esse Jacó que viveu aproximadamente 147 anos. Viveu bem, para os nossos padrões. 147 anos esse homem viveu. Esse homem que já no ventre já lutava com seu irmão, e que sua mãe pergunta a Deus, por que então eles já brigam tanto no meu ventre? E Deus responde, você tem duas nações no seu ventre, duas grandes nações em seu ventre, na qual o menor dominará sobre o maior, o mais velho será dominado pelo mais novo. Desde o ventre, Jacó havia sido escolhido para esse governo. Jacó, desde o ventre, invertendo a cultura da época, Jacó já havia sido escolhido soberanamente por Deus. E aqui eu já faço o primeiro parênteses. Para nós cristãos, não deveria ser difícil responder sobre quando começa a vida. Para nós cristãos, não deveria ser difícil falar sobre a vida de um bebê em formação, porque o próprio Deus já traçara um destino para esse bebê. O próprio Deus, antes mesmo do nascimento desse bebê, o próprio Deus já havia dito, olha, eles terão um destino específico. O mais novo governará sobre o mais velho, o mais forte se curvará ao mais fraco. Mas para nós cristãos parece que é tão difícil a gente entender que ali já tem vida, né? É simples. Já existe vida, querido. Desde antes, porque Deus já nos conhece. É como se Deus nos havesse tecido. Como você faz um casaco de lã, é como se Deus houvesse feito eu e você. Deus já sabe exatamente como eu e você somos. E Ele já sabia que esse Jacó era um enganador. Veja que isso torna a escolha de Deus mais complicada ainda para a gente. Como Deus pode escolher um homem como Jacó? Um homem enganador, um homem que passa a perna, um homem mentiroso, um homem mais fraco. Seria muito mais fácil para Deus escolher a Esaú. Escolher a Esaú e dizer, olha, Esaú tem todas as qualidades de um rei para Israel. Esaú tem todas as qualidades de um governante, tem todas as qualidades de um príncipe. Mas não foi assim que Deus o fez. Deus soberanamente escolhe a Jacó, de uma forma incondicional. Jacó é escolhido incondicionalmente. Isso quer dizer, meu querido, que eu e você fomos escolhidos por Deus incondicionalmente. Se você hoje é um filho de Deus, é porque você foi escolhido incondicionalmente. O que quer dizer isso? Que é apesar de todas as suas falhas, que é apesar de todos os seus deméritos, que é apesar de tudo que você fez e de tudo que você vai fazer de errado daqui para frente. Essa é a escolha incondicional de Deus. Deus já sabe exatamente como é o seu caráter. Deus sabe exatamente como são as suas características, onde você nasceria, como você seria criado. Deus sabe de tudo isso. E Deus sabia de tudo isso, porque a graça de Deus, ela nos escolhe, não pelo que nós fazemos, mas é apesar do que nós fazemos. Porque o que nós fazemos, na maioria das vezes não agrada a Deus. E assim era a vida de Jacó. Jacó então naquele parto, ele já nasce segurando o calcanhar do seu irmão. Esaú nasce primeiro, como já havia dito Deus, que Esaú nasceria primeiro, que esse seria o filho primogênito. Mas Jacó segura
no calcanhar desse irmão. Jacó já está abrindo as suas asinhas. É por isso que você, na sua casa, você precisa evangelizar os seus filhos. Porque os seus filhos já nascem como eu e você, pecadores. Já nascem como eu, você e Jacó, pecadores, enganadores. Você já viu como é que a criança tem um poder para te persuadir, para fazer o que ela quer? Já viu como é que ela esperneia quando você tira a vontade dela? Eu estou vivendo isso lá em casa. A minha pequenininha já está começando a abrir as asinhas, né? Já começa a fazer as suas pirraças. E o tempo vai passando e a gente vai ficando pior, né? A gente vai fazendo mais pirraça. Agora pirraça com Deus, pirraça com todo mundo, pirraça com o povo da igreja. É assim. Mas é porque nós já nascemos assim. E Jacó já nasceu dessa forma. E o texto diz que ele nascendo assim, logo, Isaque, seu pai, e sua mãe Rebeca, começam a ter um conflito ali. Porque para Isaque amava mais a Esaú. Para Isaque, Esaú deveria ser aquele que iria receber a bênção de Deus. Mas para Rebeca, aquela que havia ouvido de Deus, a ordem da qual o menor governaria sobre o maior, Rebeca então tem agora uma predileção, ou seja, ela começa a dar preferência para o seu filho Jacó. E nessa de dar a preferência, nós temos o segundo grande episódio na vida desse homem Jacó, que é o episódio em que ele engana a Esaú. Jacó é chamado pela sua mãe. E sua mãe atenta para o fato que Isaque já era velho, de pouca visão, e fala: olha, Jacó, você deverá pedir a bênção para o seu pai. Jacó, ele reluta um pouco, apesar de ser um enganador. Ele reluta um pouco, mas então sua mãe o convence. E o convence como? Dizendo: olha, você vai lá, você vai pegar um animal, porque seu irmão Esaú saiu para caçar, para fazer um prato para o seu pai. Você vai pegar esse animal e eu mesmo vou fazer o cozido, vou fazer lá o banquete para ele, e você vai lá e vai se passar pelo seu irmão. Você vai dar o seu jeitinho. Você vai dar um jeitinho para que esse seu pai lhe abençoe. Você vai dar um jeitinho para que o seu pai passe a bênção que ele acha que é para Esaú, para você. Rebeca aqui, ela sabia do propósito de Deus, mas ela queria fazer da forma dela. Ela queria fazer exatamente da forma dela, com as forças, com o braço dela. Talvez você já sabe do propósito de Deus para a sua vida, mas você tenta assim, acelerar. Já viu quando você quer passar o carro na frente dos bois? Você não quer se submeter à liderança. Você não quer se submeter ao processo de formação. Você não quer se submeter a uma obediência. Você quer simplesmente chegar no ponto de chegada. É onde que Deus te prometeu, né? Para o cumprimento total do seu chamado. Ah, não, pastor, eu não vou lavar banheiro porque eu fui chamado para as nações. É exatamente o que Rebeca está fazendo. Rebeca está falando assim: olha, você sabe que você é o escolhido de Deus, então vai lá e toma posse disso. Vai lá, dá o seu jeito. E quando a gente lê esse episódio, parece que Jacó era um adolescente, um menininho, né? Parece que Jacó tinha pouquinha idade. Mas sabe quantos anos Jacó tinha mais ou menos? Jacó tinha mais ou menos 71 anos nesse episódio. Pensa você. Um solteirão de 71 anos. Porque diz a Bíblia que Esaú já havia casado nessa época. Mas Jacó, 71 anos, solteirão. Olha, tem esperança para você aí, né? Se a gente for fazer a soma mais ou menos pela idade de Jacó, 147 anos, 140 e poucos anos, dá mais ou menos um homem de meia idade, né? Então, os solteirões de meia idade aí, tá aí, ó. Jacó é um exemplo. Só que não. Jacó, então, aceita com 71 anos se curvar ao que sua mãe havia dito.
a conversa da sua mãe e faz exatamente como sua mãe mandou. Ele vai lá, pega o animal, mata esse animal. A mãe prepara o cozido. E aí a mãe sabia que Esaú era mais peludo e Jacó também. E a mãe dele faz o seguinte, cobre os braços de Jacó com a lã, com o couro, com a pelagem desse animal. E chega então Jacó perto de seu pai, Isaque, e lhe oferece o cozido. Isaque então desconfia daquela situação, fala, olha, mas foi muito rápido. Você foi lá e buscou essa caça muito rápido e preparou muito rápido. O que aconteceu? E aí então Jacó faz uma declaração muito forte. Jacó fala, o seu Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus da nossa casa, o Deus dos nossos antepassados, Ele providenciou isso. Olha só, é interessante que Jacó não fala que é o Deus dele. Começa por aí. E segundo, Jacó, na hora que é perguntado pelo seu pai pergunta, quem é você? E ele responde, Esaú. Jacó mente ao seu pai. E essa pergunta será feita mais à frente. E nós vamos ver que essa pergunta é uma pergunta que vai perseguir a Jacó. Qual é o seu nome? Porque isso é, de fato, o processo que Deus tem comigo e com você. De fazer-nos perceber e fazer-nos responder devidamente quem nós somos. A pergunta nessa noite é, quem sou eu e quem é você? Essa é a pergunta que persegue a Jacó. E Jacó, então, é abençoado por Isaque. E Esaú, ao saber, fica extremamente nervoso. E Esaú jura que irá matar Jacó quando seu pai morrer. E assim, Jacó tem que fugir. Jacó foge. Vai para a terra de alguns parentes. Padã-Arã. E lá, para resumir a história, ele encontra alguém mais enganador do que ele. Ele encontra a versão Jacó 2.0. Ele começa a sentir um pouquinho do que é lidar com Jacó. Ele começa a sentir na pele o que é lidar com um enganador. Ele sente na pele quando ele é traído pelo seu sogro Labão. Enganado por várias vezes. Mas então, Jacó ele precisa passar por um local. Um local chamado Peniel. E é o texto que nós lemos hoje nessa noite. A passagem de Jacó por Peniel. E quando nós lemos esse texto, a primeira coisa que percebemos é que Jacó passou sozinho por esse lugar. Você pode ver nos 3 primeiros versos, 22, 23 e 24, que Jacó deixa para trás, ele se desvencilha, ele se separa da sua família, dos seus bens, e ele havia enriquecido muito quando estava lá com Labão. Era um homem próspero, Jacó. Então Jacó, ele pega todos os seus bens, toda a sua riqueza, e diz o verso 24, ficando ele só. A primeira fase do processo de Deus com Jacó é que Deus faz com que Jacó perca todas as suas seguranças. Perca tudo aquilo que ele tinha de segurança. Perca o porto seguro que ele tinha. Perca os seus bens. Ele começa a olhar e começa a ver que ele, na verdade, está só. Muitas vezes nós somos levados a esse lugar. Nós chamamos, às vezes, de deserto. Esse pode ser um processo de Deus na sua vida, para que você perceba que a sua esperança, a sua fortaleza, a sua fé, não estão nas coisas que você tem ou nas coisas que Deus pode te dar, mas está no único Deus que é o poderoso para transformar a minha e a sua vida. Jacó então se vê num beco sem saída, sozinho,
consigo mesmo. Dizem os filósofos que talvez o momento mais insuportável é o momento que é você com você mesmo. Já viu quando você não se suporta? Você fala assim, não, eu não consigo ficar sozinho, eu preciso de gente. Eu preciso de gente. A pandemia ensinou isso, né? Ah, eu preciso de gente, eu estou desesperado, preciso de gente. Tem gente que não conseguiu ficar uma semana sozinho. E não consegue. Somos seres relacionais. Mas a nossa esperança não é nisso. Porque haverão momentos em que nós precisaremos estar sós. Sozinhos. A pergunta é, quem somos nós sozinhos? Quem somos, eu e você, quando ninguém está vendo? Quem somos nós? E nós vemos o seguinte, que ele chega nesse local, nesse vale, e de repente, um homem se põe a lutar com ele. Preste atenção no texto, como o texto é escrito. Veja comigo no verso 24. Ficando ele só, e lutava com ele um homem. Veja que o texto não diz assim. E Jacó lutava com um homem. Diz, e lutava com ele um homem. O que é que nos revela essa situação? Nos revela que esse homem é que partiu para cima de Jacó. Não foi Jacó que caçou briga. Até porque Jacó não seria louco. Porque Jacó já havia deixado todos os seus servos para trás, toda a sua segurança para trás. Por que ele se colocaria num local sozinho para lutar com alguém sem motivo? Mas esse homem aparece na frente de Jacó e começa a lutar com ele. Nós vemos aqui que Deus inicia a luta com Jacó. Isso nos mostra que a iniciativa para a mudança das nossas vidas, ela partiu primeiro de Deus. Não foi porque um dia você sentiu vontade de vir à igreja. Não foi porque um dia você sentiu vontade de ler a Bíblia. Não foi porque um dia você sentiu vontade de orar. Você sentiu vontade de pedir perdão. Não. É porque um dia Deus olhou para você e falou, chegou a hora. Estou descendo para lutar com você. Chegou a hora. E esse homem se coloca a lutar com Jacó. Imagina a cena. De repente aparece um homem, você não sabe nem o motivo, e ele começa a lutar com você. Começa a sair no braço, na mão com você. Louco. Mas é porque se Deus não intervém, nós não conseguimos fazer nada, porque estamos mortos em nossos pecados e delitos. Precisamos da intervenção de Deus, e Jacó precisava da intervenção de Deus na vida dele. Porque Jacó continuava sendo Jacó enganador. Jacó fez tudo isso, de deixar mulheres, de deixar bens exclusivamente, porque ele tinha medo do seu irmão Esaú. Jacó não havia resolvido o seu passado, mas então Deus intervém. E o mais interessante é que esse homem não desistia de lutar com Jacó. Meus irmãos, Deus, Ele vai insistir com você. Deus insiste conosco. Deus insiste conosco. Já viu quando você briga até e fala assim, não, mas eu não quero. Na hora que você se assusta, Deus já está te pegando de novo. Deus já está te puxando de novo. Deus já está te arrastando de novo. É por isso que a Bíblia diz que é duro recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. É duro. É duro resistir. Não sei se você já viu aquelas lutas, né, de MMA. Já viu quando o cara pega uma gravata assim no chão, né?
E como é que ele sai da luta? Ele sai da luta falando assim, desisto, né? Batendo assim, né? Batendo no carro. Querido, Deus vai te apertar. Ele não vai abrir a guarda. Deus não vai desistir. Você pode tentar desistir, você pode tentar fugir da luta, mas Deus não vai desistir dessa luta com você. Ele vai amassar o seu ego até você pertencer totalmente a Ele. Ele vai te amassar o quanto for necessário até que você pertença a Ele. E é assim que aconteceu com Jacó, porque o texto diz, verso 24 no final, que esse homem ele fazia o quê? Leia comigo. Verso 24, ficando ele só, e lutava com ele um homem até o romper do dia, ou até o romper da alva. Irmão, até que a luz brilhe na sua vida, Deus vai lutar com você. Deus vai lutar com você, para vencer o seu velho homem, para vencer o seu ego. E Jacó viveu isso. E outra coisa que acontece, é que Jacó resistiu tanto, que no verso 25, esse homem, o próprio Deus, fere a Jacó definitivamente. Diz no verso 25, vendo este que não podia contra ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó, na luta com o homem. Deus tocou em Jacó. Tocou na coxa de Jacó. Jacó não queria ceder. Jacó não queria perder a briga. Jacó não queria perder a luta. Queridos, Deus preferiu praticamente aleijar a Jacó do que perdê-lo. Você viu quanto que é pesado isso? Mas, querido, ouça a voz do Senhor. Hoje o Senhor tem falado ao seu coração, várias vezes. Ouça a voz do Senhor, a voz de misericórdia do Senhor. Não deixe para que chegue nesse ponto, dele ter que ferir você, dele ter que fazer algo que o force a ceder. Olhe para o Senhor, porque aquela história, né? Se uns vêm pelo amor, outros vêm pela dor, não existe isso. Isso é um jargão falso. Porque todos nós só vamos pela graça de Deus. É porque é pela graça de Deus que nos alcança, Ele briga conosco, Ele tira tudo o que for necessário. Porque Ele prefere você do que todas as coisas que você tem. Ele prefere você do que tudo que você tem, do que tudo que você construiu. Prefere você do que a reputação que você construiu, do que a falsa imagem que você construiu. Ele prefere você, Ele prefere o seu coração. E Deus aqui fere a Jacó. Chega a uma atitude enérgica nas últimas consequências com Jacó. E sai então Jacó. Só que Jacó, mesmo assim, ele olha para Deus e diz, no verso 26, disse este, deixa-me ir. Diz o anjo, né? Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se não me abençoares. Aquela velha musiquinha, né? Jacó segurou o anjo, não quis soltar. Dá minha bênção para depois subir. Pode ser, de fato, que Jacó não estava entendendo muito bem ainda. E que ele entendia que Deus estava ali para dar uma bênção específica para Jacó. Que Deus estava ali para confirmar uma bênção para Jacó. Para tornar ele ser um homem próspero novamente. Para livrar Esaú. Enfim, tinham várias possibilidades.
Assim como eu e você, às vezes a gente se achega a Deus, e quando nós somos chamados por Deus, nós achamos que Deus está vindo para mudar a nossa situação terrena. Ah, não, então agora eu fui para Jesus, então o Senhor vai me dar um emprego. Deus vai me dar um carro novo, Deus vai me dar uma casa agora. Ah, não, Deus vai fazer tudo isso para mim. Deus vai agora blindar o meu corpo, nada, nenhuma doença vai pegar. Não tem coronavírus que pega no crente, né? E a gente acha que a nossa relação com Deus é essa. E é assim que Deus via. Assim que Jacó via Deus, melhor. Mas até que Jacó entende que ele precisava de Deus. Era de Deus que Jacó precisava. Porque no verso seguinte, no verso 27, há um momento que vocês vão se lembrar. Verso 27. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Vocês lembram que o seu pai Isaque havia feito a mesma pergunta? E ele respondeu, Esaú. Veja. Agora Jacó responde a Deus que o nome dele era Jacó. Jacó aqui estava confessando quem ele era. Esse anjo, esse próprio Deus, com sua graça, levou a Jacó a confessar quem de fato ele era. Jacó olhou para Deus e disse, eu sou o enganador, eu sou o mentiroso, eu sou Jacó. Esse é quem eu sou. A sua transformação, querido, vai começar quando você começar a reconhecer quem de fato você é. Vai começar quando você confessar de fato quem você é. E a graça do Senhor vai nos colocar de joelhos até esse ponto de confessarmos quem somos. Quer seja por uma batalha como essa, ou quer seja por você escutando a doce voz de Jesus, o sumo pastor, o supremo pastor, da qual as suas ovelhas reconhecem a voz. Nós nos colocamos de joelhos e respondemos, nós somos pecadores. Essa é a conclusão que Jacó chega, que ele é um pecador. E resultado disso, resultado dessa confissão de Jacó, Deus muda o nome dele. Verso 28. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Interessante que ele fala prevaleceste, né? Dá a impressão que Jacó ganhou de Deus. Mas quem que saiu de fato vencedor dessa luta? O próprio Deus. Porque o intuito desse Deus, o intuito de Deus em encontrar a Jacó e lutar contra Jacó, era de fato fazer com que Jacó pensasse que estava ganhando, quando na verdade ele estava perdendo. É fazer com que Jacó imaginasse que ele estava vencendo. Mas enquanto ele imaginava que estava vencendo, ele estava sendo dobrado à vontade soberana de Deus. Ele estava sendo dobrado pela graça. E a partir desse momento, é que Deus se revela como Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Porque até esse momento, para Jacó, Deus era o Deus de Abraão, seu avô, e de Isaque, seu pai. É o filho de crente, que acha que é crentinho.
que acha que está tudo resolvido. Não, eu nasci na igreja. Está resolvido. Mas ele continua sendo um Jacó. Mas Deus intervém e faz com que ele agora se chame Israel. E agora pode chamar a Deus de seu Deus. E no verso seguinte, no verso 30, Deus faz com que Jacó agora seja sua testemunha. Leia comigo no verso 30. Aquele lugar chamou quem? Jacó, Peniel. Pois disse: vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Em algumas versões, a minha vida foi poupada. Jacó teve um encontro com o Todo-Poderoso. E ele disse que viu Deus face a face. E nós sabemos que ninguém permanece vivo a ver Deus face a face. Tamanho a sua glória. Mas Deus poupou a Jacó. Deus salvou a Jacó. Porque Jacó deveria se tornar uma testemunha dele. Jacó agora edifica esse lugar e diz: aqui será chamado Peniel. Quando nós somos transformados por Jesus, quando nós somos verdadeiramente transformados e mudados por Jesus, pela graça de Jesus, nós nos tornamos testemunhas vivas do Cristo, testemunhas vivas do Deus que nos viu, testemunhas vivas dos Deus que nós olhamos e fitamos face a face, e mesmo assim fomos salvos. O intuito de Deus te salvar não é somente te levar para o céu. O intuito de Deus te salvar não é te dar uma vida boa aqui. O intuito de Deus te salvar não é para você bater no peito e falar: eu sou escolhido do Senhor, eu sou salvo pelo Senhor, eu sou filho de Deus. Não. O intuito do Senhor é muito maior. É te fazer testemunha viva do que Ele fez na sua vida. E o que Ele faz na vida de um pecador, de um miserável como eu e você. Somos testemunhas do Deus vivo. E esse texto se encerra, na qual Deus agora muda o comportamento de Jacó. Jacó começa agora a se comportar de forma diferente. E no verso 31 diz: nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. Jacó, antes, com todo o vigor da sua vida, tinha toda a capacidade de fugir do seu irmão, tinha toda a capacidade de conquistar terras, de trabalhar, um homem forte, um homem na sua idade plena, como diz a Bíblia, apesar dele ter aproximadamente 91 anos. Veja, demorou 91 anos para que um dia Deus se colocasse a lutar com ele. 91 anos. Mas esse homem, depois desse encontro, sai agora limitado, debilitado, sem a total condição de vida. Ele agora se torna dependente. Jacó agora é alguém que precisa de auxílio. Talvez um apoio, uma bengala. Mas o fato é que Jacó agora nunca era mais o mesmo. Jacó agora, ou Israel, a partir desse momento começa a ver que ele depende de Deus para viver. Aquele enganador que quis burlar, que quis antecipar e fazer do jeito dele, agora não consegue fazer mais do jeito dele. Porque agora ele é muito diferente de Esaú. Enquanto Esaú continua perfeito,
ele agora manca de uma perna. Ele não poderia agora fazer o mesmo esforço que Esaú fazia, porque agora ele manca de uma perna. Nos ensina isso, querido, que quando nós de fato somos mudados, quando de fato nós somos transformados, nós começamos a depender mais de Deus, e menos ainda a confiar no que nós podemos fazer, mas no que Ele pode fazer em nós. Essa é a verdade da vida de Jacó agora. E ele se torna agora um modelo de fé. É por isso que ele é um herói da fé. Veja no verso 32, e já estamos encerrando. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril da articulação, da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Jacó agora é um exemplo que vai ser repetido. A fé de Jacó começa a ser transmitida de geração para geração, porque agora os filhos de Israel observarão, até mesmo nas refeições, o fato que Deus um dia lutou com Jacó, e Jacó foi transformado, Jacó foi marcado. É uma refeição, você come todo dia, né? A grande maioria almoça todo dia, janta todo dia. Você faz pelo menos uma refeição todo dia, a grande maioria. É algo comum, simples. Mas até mesmo no simples, no comum, a fé de Jacó era lembrada. E é lembrada até hoje, e deve ser lembrada até hoje. Mas qual é essa fé de Jacó? A fé de Jacó é a fé que Kierkegaard, um filósofo muito afeto à teologia, diz que a fé é descansar, ser você mesmo, transparentemente, em Deus que te estabeleceu. Fé é você olhar para Deus e não esconder quem você é. Mesmo sabendo que Ele é um Deus de justiça, mesmo sabendo que Ele é um Deus irado contra o pecado, você não esconde quem você é. E confia que mesmo você vendo Ele face a face, você sendo pecador, olhando nos olhos dEle, Ele vai te poupar. Isso é fé. Essa é a fé de Jacó, que é dita lá em Hebreus 4. Em Hebreus 4, o texto nos diz: cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não sei quantas vezes você já ouviu sobre o Evangelho, não sei quantos anos você tem escutado do Evangelho, mas Jacó tem escutado da promessa do Senhor desde o ventre, mas ele precisou de 91 anos para que essa graça irresistível pudesse lhe colocar de joelhos. Talvez o seu ano 91, o seu ano de batalha com o Senhor, é hoje. Talvez o Senhor veio duelar com você hoje, para quebrar o seu ego. E um conselho: não resista. Não resista ao poder desse Deus.
Não resista a essa graça, que ao mesmo tempo é doce, mas cortante como uma espada. Curva a sua cabeça no seu lugar. Pai, obrigado pela tua palavra nessa noite. Nós fomos tão confrontados com um homem que se parece tanto conosco. Um homem que quer tirar vantagem das coisas como nós.